Boa tarde, gente. Tá todo mundo legal aí, bem cheio. Eu vou falar super rápido, porque tem muita coisa para falar em pouco tempo. E a tela está tremendo ali loucamente, então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com uma pergunta. Primeiro, sim, estou muito feliz de estar aqui e trazer esse assunto. Obrigado, galera, pela oportunidade aí. Vamos lá, vamos tocar a ficha, então. Ups! Não tem usabilidade, é invertido aqui o negócio, tá? Tem um problema de usabilidade. Primeiro, começar com essa pergunta: quanto tempo vocês acham que vocês precisam para preencher esse formulário? Eu chutaria, é bem rápido, pensando em desktop, laptop, 20 segundos por aí no máximo, certo? Para a grande maioria de quem está aqui, mas tem muita gente que vai olhar esse formulário e vai ser complicado, e eu vou explicar por quê. Tá? Qual é o problema dele? A gente vai voltar nele depois. Tá? Começando assim para alinhar, vou colocar tudo na mesma página sobre gênero, que é o que a gente vai falar aqui. Tem uma diferença muito importante que todo mundo entenda para entender o restante da palestra depois. Quando a gente nasce, o médico vai lá, né, pega a criança, levanta e diz assim, masculino, feminino. Né? Vai dizer, masculino, feminino. Ou essa pessoa pode ser intersexo, eu não vou falar sobre isso, que já é outra palestra, outra história. Quando isso acontece, tem um sexo, isso quer dizer que esse sexo foi designado ao nascer. Né? Então tem a ver muito mais com o genital. Identidade de gênero é mente, é como a gente se sente, é como a gente se identifica, por isso se chama identidade de gênero. Tá? E outra coisa é orientação sexual, que é a atração, porque a gente sente atração. Então, ali no desenho do unicórnio tem um coraçãozinho, que é atração, né, tem o biológico ali na área do genital e o arco-íris na mente. Tem outras coisas, eu não vou também entrar em detalhes. O que a gente precisa entender aqui todo mundo junto é que tem essa diferença entre o sexo designado ao nascer e identidade de gênero, né, que é a mente. Sabendo isso, a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe e entender o que é cisgênero. Cisgênero, acho que a grande maioria das pessoas que estão aqui hoje são cisgêneras, que é o sexo que foi designado ao nascer, ele é o mesmo de como a pessoa se identifica. Então, masculino, masculino. Legal. Não tem, é assim que ela se sente. E transgênero é quando isso não é a mesma, é diferente. Não é um problema, mas é diferente. Tá? E existem graus diferentes de ser transgênero. A gente vai entrar mais nesse detalhe também. O importante é entender que tem esse binarismo de feminino e masculino, e tanto homem cis como... Eu estou olhando para lá, gente, que isso aqui está tremendo freneticamente, não dá para ler nada. Homem cis e homem trans são homens, e mulheres cis e mulheres trans são mulheres. A gente continua nesse binário. Tá? Mas... algo aconteceu aqui. Não, está funcionando. Gênero não é binário. Tá? Existem outros gêneros diferentes. Na verdade, existe mais de 70 gêneros. Tá? E são pessoas que elas não se identificam nem com feminino nem com masculino, ou elas se identificam com os dois. Elas estão numa zona entre esses dois, ou elas estão fora dessa zona. Tá? E também, eu vou chamar de não binário, mas também é conhecido como genderqueer. Tá? Por que a gente não... Muitas pessoas talvez nunca tenham ouvido falar em não binários, ou se ouviram, tipo, o que é isso? Está muito complexo. Nossa, não estou entendendo. Porque a nossa sociedade, ela é cisnormativa. Isso quer dizer que é compulsório que a pessoa seja cis. Né? Todo mundo que nasce, não é cis. A gente nem ouve falar no termo cisgênero por isso, porque é compulsório. E qualquer pessoa que seja diferente é tratada como, né, anormal, nossa, a pessoa tem um problema. Né? E, na verdade, não é isso, é uma coisa aprendida e construída da sociedade, não tem problema nenhum. Tá? E é isso que a gente vai entender um pouquinho hoje, como incluir as pessoas que são não binárias, incluir todo mundo. Né? Não é, eu falei ali em quebrar, né, breaking the system, na verdade, incluir, não é um problema ser cisgênero também, tá, gente? É incluir o que está faltando incluir. E por que a gente, como designer, tem que entender e se preocupar com isso? Né? A gente falou muito hoje, aí, os palestrantes, a Jane foi a última a falar, sobre empatia. Então, por empatia, entender que existem outras pessoas diferentes da gente. Né? E outra coisa é não reforçar a importância de categorizar as pessoas em gênero.
Tá? Quando a gente categoriza pessoas, categorizar pessoas é uma forma de opressão. Tá? Começa por aí. E um outro motivo importante também é a gente está coletando os dados, se a gente está perguntando sobre gênero, a gente quer coletar dados corretos, certo? E, por último, todo mundo fala em prover uma experiência que seja compensadora, que seja legal, que seja bacana. Então, a gente tem que incluir todo mundo e respeitar todas as pessoas. Ups. Aqui isso é para ler depois, é só um relato de uma pessoa não binária, para entender um pouco do estresse que é e da dor que essas pessoas sentem quando elas têm que preencher um formulário online, né, ou em papel. Então, é só para vocês conseguirem se colocar no papel da outra pessoa, leiam depois, mas ela tem que, basicamente, ela tem que se anular, ela tem que mentir, e ela já tem, uma pessoa trans, binária ou não, ela já tem um monte de problemas na vida real para lidar. Né, seja aqui no Brasil, principalmente. Né, pessoa trans assassinada todo dia, isso nem sai nos jornais. Médicos têm que dizer, né, tu tem que pedir para um médico que ele te diga, que ele valide a tua identidade de gênero, tu tem que pagar por cirurgia, porque a fila é enorme. Enfim, retificar documentos também não é uma coisa simples, então já é um monte de problema. Então vamos amenizar esses problemas como designers. E esse é o meu convite, é que a gente destrua o que tem hoje e comece a criar algo novo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar, eu tinha falado sobre orientação, né, orientação sexual, sexo designado ao nascer, a gente não vai mais falar sobre isso. Eu vou focar em coisas assim mais simples que tem a ver com a maioria do dia a dia de todo mundo. Então, a primeira coisa que é a interação presencial. Né? Nós, como designers, a gente faz pesquisa, a gente fala com as pessoas, a gente recruta pessoas. Então, como é que a gente faz para não assumir um gênero de uma pessoa? Tá? Primeiramente, é usar uma linguagem neutra, o máximo possível. Começa a interagir com a pessoa começa a falar, e daqui a pouco ela vai falar alguma coisa, tipo, nossa, eu quase cheguei atrasada na palestra. Então, atrasada, peguei ali o pronome, é esse que eu vou usar. Por quê? Porque o português também, ele não é uma língua que tem pronome neutro. Diferente de inglês, que tem they, them, theirs, que dá para usar no singular, é correto usar no singular, no português não tem. Tá? Então, a gente tem que tentar ali entender qual pronome essa pessoa usa. E se a gente não conseguir identificar, aí sim, perguntar para ela, qual o pronome da sua preferência? É tão simples quanto perguntar o nome da pessoa. É só uma questão de a gente se acostumar com isso. Né? E outra coisa, nome não define pronome. Então, tem uma pessoa trans, um homem trans, que é Tami Miranda, que é bem conhecido, que não mudou o nome, é o Tami Miranda. Né? Então, não assumam o gênero de uma pessoa pelo nome dela. Né? E uma coisa importante de pesquisa é, quando a gente vai fazer, por exemplo, recrutar pessoas para um teste de usabilidade, a gente pergunta dados demográficos, nome, idade, profissão. Só acrescentar ali pronome. Qual é o seu pronome de sua preferência? E por que está perguntando? Ali já resolveu o problema. Tá? A partir dali, vai interagir pessoalmente com a pessoa, já sabe que pronome usar. Aqui tem uns exemplos de neutralidade, como usar uma linguagem mais neutra. Né? E tem outros exemplos nas referências que eu vou colocar, que já estão ali na apresentação. Mas, basicamente, a gente suprime pronome e suprime artigo, tá? Para essas pessoas não binárias. Então, a pessoa não binária, ela pode se chamar, por exemplo, Alex. Então, esse livro é da Alex. Né? Esse livro é de Alex. Né? E eu estava com Alex. Então, não tem artigo, não tem pronome. A gente tenta evitar ao máximo o pronome. Tem N outras coisas que pode fazer. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. E vou partir para o próximo ponto, que é formulários. Tá? Eu estou chamando de formulários básicos, agora indo mais para o online. Tudo que é formulário que eles não são formulários focados, por exemplo, em diversidade. Por exemplo, estou fazendo um questionário que é focado em diversidade, vai precisar de mais informação sobre gênero, sobre orientação e outras coisas. Um formulário de saúde, que tem a ver com o perfil da pessoa, né, por exemplo, um plano de saúde, alguma coisa, talvez ela precise perguntar mais detalhes dessa pessoa.
ou redes sociais que tem a ver com autoexpressão ou sites de relacionamento. Então, vou ficar mais no dia a dia, tipo um formulário de cadastro no e-commerce, um formulário de cadastro de um serviço, para a gente ir agora e aprofundar nisso, como que a gente pode começar a melhorar. Tá? Então, primeiro é o que não fazer, não faça como a CIA. A CIA, acho que foi 1 ou 2 anos atrás, não lembro, tem problema com timelines, eles lançaram uma campanha que era uma linha de roupas sem gênero, que serviria, né, tanto para todo mundo, né? Homem, mulher, pessoas não binárias, todo mundo. E falhou total, porque quando chegava na loja as roupas estavam separadas, né? E além disso, gente, muito. Além disso, as roupas não eram sem gênero, elas eram bem delimitadas. Algumas eram, tipo essa jaqueta ali, vou apontar ali, até tudo bem, né? Mas tinha roupas que não serviam. E aí eu entrei e pensei assim, então tá, eu vou entrar lá no site da C&A e vou dar uma olhada no que está acontecendo lá. E aí apareceu essa modal de desconto. E aí, ops, pera, ai, meu meme, não. A primeira pergunta é sexo, gente, assim, não, sabe? Eu tenho uma amiga, uma pessoa não binária, que ela diz assim, quando me perguntam sexo, eu tenho vontade de dizer assim, gosto, sabe? Marcar. Porque é bizarro, na verdade, quando a gente tem, né, entende do assunto e vê assim, é bizarro perguntar sobre isso. E aí, para ajudar, o rótulo já está ruim ali, né, já está bem feio. Aí é feminino e masculino, mas não se enganem, isso é um radioset, ele parece um checkbox, mas não é. Então não dá para marcar os dois. Por que quer saber? Né? Então, falhou miseravelmente, então close errado, erradíssimo, né? E é isso aí. Mas a maioria dos formulários são assim, se a gente for dar uma olhada, né? Então, é tenso. Mas eu vou dizer assim, então vamos fazer como o Snapchat. O Snapchat ele não pergunta gênero. Essa é a primeira dica. Não perguntem gênero, se não precisa daquela informação. Né? Eu sei que o marketing vai chegar e vai dizer assim, é obrigatório, eu quero esse campo, eu quero essa informação. Para quê? Para que tu quer essa informação? Vamos lá, tem uma série de perguntas que a gente pode fazer para entender e botar isso contra a parede, porque se ele quer segmentar, ele pode usar pronome para segmentar. Posso perguntar, masculino, feminino, neutro, e usar. É muito mais polido, é muito mais inclusivo do que perguntar gênero. Né? Façam como Snapchat, minha primeira dica. Se não dá, tem que perguntar. Eu não sei como é que se fala, acho que é diáspora, não sei. Pergunte o gênero como campo aberto. Né? Essa seria a melhor solução, pensando em termos de inclusão, de experiência. Eu sei que para normatizar dado é mais difícil, tá? Mas ainda considerem essa possibilidade. E Instagram não é das melhores, mas eles, pelo menos, eles têm a opção não especificar. Tá? Também já é alguma coisa. Um melhor exemplo, assim, simples de implementar, que eu achei, foi o TripAdvisor, que ele dá a opção de outro gênero, então vai incluir todas as pessoas não binárias ali naquela opção. E tem a opção prefira não responder, que de forma indireta a pessoa diz, eu não quero responder. Né? E melhor ainda, é opcional, não precisa selecionar o gênero. Bem simples, né? O Google, que já é uma rede social, então tem mais detalhes, porque tem a ver com expressão, autoexpressão. Ele, além de dar a opção de customizar, ele pergunta pronome também. Né? A customização desse gênero ela é um campo aberto. Né? Como eu falei, essa é a dica. E o Facebook também. O Facebook é curioso porque eles começaram, no início de 2014, eles colocaram uma lista de 50 gêneros possíveis. Daí foi em maio de 2014, eles mudaram para 74, e aí depois eles viram assim, não, não dá. Eles colocaram a opção de customizar, e aí essa é a última versão, em que existe as sugestões, mas pode colocar qualquer dado ali dentro. Por quê? Porque as pessoas elas se rotulam, elas se classificam em mais de um gênero também. E dessa forma, como tag, elas conseguem... Eita! Como tag, é possível normatizar melhor os dados, né, pensando em back-end. Tá? E aqui tem uma coisa curiosa, que é o Facebook em português, a gente pode ver bem o problema do, aqui embaixo, né, do neutro, que é, o neutro está escrito, deseje a ele um feliz aniversário, porque a gente usa neutro, a gente fala eles, né, em português. As pessoas não binárias estão tentando criar um terceiro pronome. Eu não sei se vocês já viram na internet.
sobre isso. Tentou-se usar o X, tentou-se usar arroba, mas isso não é bom em termos de acessibilidade. Então, eles estão tentando criar um outro. E está em discussão, mas uma coisa que já está acontecendo é substantivo, adjetivo, coisas assim, já ter o uso da letra E. Então, é lindo, linda, linde. Não sei se vocês já viram, eu uso bastante. Quando eu não sei qual é o gênero da pessoa. Tá, então vamos lá, vamos dissecar o monstrinho ali do início. Isso aqui é uma coisa, eu vou dizer uma coisa bem pessoal agora, tá? Nome. Tem vários formulários que eu vejo nome e eu não sei. Eu não retifiquei meus documentos. Eu sou trans e eu não retifiquei meus documentos. E aí eu vou preencher o formulário e eu penso assim, cara, o que eu boto ali? Eu boto meu nome de registro, eu coloco meu nome social. Porque se eu botar o meu nome social, depois eles vão pedir identidade, eles vão falar alguma... E aí eu vou participar, vou ter uma... Eu vou passar por uma situação bem de constrangimento mesmo. Quando eu viajo, acontece isso. Eu não sei se eu coloco lá no Booking. Lá no Booking. O que eu coloco? Porque eles vão pedir uma identidade e aí vai complicar a coisa. Então já fica a dica. Eu já passei por situações assim complicadas. Então começa por aí. Vamos começar a pensar nisso, né? O campo nome, por mais simples que seja, para quem é cisgênero, não é para quem é trans, né? Sexo, a gente já falou sobre isso, né? Tipo, it's not your business. E, né? Enfim. Prefiro não comentar sobre isso. Então aqui eu já vou começar a sugerir algumas coisas para vocês. E vou correr, porque depois vocês podem olhar isso com mais detalhes e me perguntar. Mas eu já falei sobre isso, identidade de gênero como campo aberto. E, o mais importante, o rótulo está a identidade de gênero. Então, quem está vendo o formulário vê e sabe e é reconhecido e entendeu que a gente sabe do que a gente está fazendo. Esse designer sabe, essa empresa sabe do que está falando. Eles entendem o que é. Né? Aqui um exemplo bem parecido com o Google+. E ali embaixo são uns exemplos de como poderiam ser os rótulos. Um é, prefiro não me autodescrever, e o outro gênero como TripAdvisor. Tá. Aqui a pergunta já prontinha, né? Por que transgênero não está na lista de opções? E é pelo mesmo motivo que cisgênero não está também. Porque não interessa o genital da pessoa, nesse contexto. Não interessa. Não perguntem. Tá? Pronomes. Aqui, como eu falei, dá para usar o pronome como uma forma também de... Porque é gênero, então consigo segmentar as pessoas. Né? Então, ali, feminino, masculino, neutro ou não binário, dá para estudar quais são os rótulos melhores, e aí poder selecionar a opção, né, que deseja. Sobrenome, isso aqui é bem uma sugestão, tá? Eu não encontrei nada, na verdade, bom o suficiente para trazer aqui, mas tem umas sugestões, que a primeira é ter nome nome de registro e nome social, os dois campos. O outro é ter um nome, que seria o nome de registro como padrão, mas poder adicionar um nome social. Só nome social, se não precisa de nome de registro para documentos legais, nada disso. E aqui é só uma outra forma de resolver, que é bem parecido com endereço de entrega, endereço fiscal, não me lembro em português. O mais importante aqui é sempre informar que o nome, quando existe o nome social, é informar que ele será usado para comunicação. Eu não preciso me preocupar, ninguém vai me ligar e vai me chamar pelo nome de registro, ninguém vai me mandar um e-mail no nome de registro. Se tiver um documento legal, sim, vai vir naquele nome. Porque, gente, aqui no Brasil é super difícil mudar o nome de registro. Tem que entrar com um processo, tem que pagar, tem que ter dinheiro para pagar, esperar não sei quanto tempo. Eu estou esperando ainda. Então, é complicado mesmo. E aqui só como que poderia melhorar a CIA. Tá? Então, simples ali, ó. Quero receber promoções das sessões, masculino, feminino ou ambos. Né? Ou, como checkbox, pode marcar os dois. Tá? Aqui é só um resumo do que eu já falei. Né? Tem algumas outras coisinhas sobre privacidade, segurança. O Google e o Facebook é possível esconder essa informação. Então, eu até posso selecionar, mas eu não mostro para ninguém, eu só mostro para amigos. Eu não quero que uma pessoa, o meu perfil público, mostre o meu gênero, ou os gêneros. Né? Deixa eu passar, dar uma revisada. Acho que é isso, eu tenho 17 segundos, então vou olhar. Múltipla seleção.
explicar por que precisa da informação, né? Então usar aqueles tooltips. Aqui as perguntas que eu falei no início, né? Então se perguntem como que vai proteger esses dados, por que que precisa, envolvam as pessoas. Acabou. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Fantástico, Thomas, fantástico. Eu acho que fica a obrigação de todo mundo que está aqui, na segunda-feira, quando retornar para os seus trabalhos, verificar, revisar a fundo como é que isso está nas empresas e no serviço das empresas de vocês. Eu vou revisar, viu? Tô brincando. Pessoal, então vamos às perguntas aqui para o Thomas. Aproveitem. Thomas, Opa. Parabéns pela palestra. Valeu, cara. Meu nome é Jean, a gente trabalha numa plataforma de e-commerce e a gente tem vários clientes que vendem enxoval para bebê. Uhum. E uma das segmentações para esse mercado é a segmentação por gênero, no caso bebê masculino e feminino. Inclusive tem lojas que a gente segmenta masculino e feminino neutro por causa dos produtos. E a gente já viu em navegação que os produtos para masculino e feminino têm, inclusive, mais cliques. Como que você vê isso? Como que você teria para falar sobre isso? Sei lá, uma usabilidade melhor que seria para trabalhar com isso? Certo. Eu acho que primeiro existe essa construção social, né, do masculino e feminino. É muito comum ver, por exemplo, em bebês, né, o enxoval é rosa, o enxoval para menina, o enxoval é azul. Então, primeiro tem essa questão cultural, uma mudança cultural, né, para acontecer, e vocês todos já estarem aqui ouvindo e se dando conta disso, já é uma coisa, já é uma mudança. Né? Então, tem isso, né, que depende de uma mudança cultural, né, então as pessoas vão acessar mais porque é isso que elas estão programadas a fazer, né? Aí no feminino e no masculino. Elas já estão, inclusive, quando acontece a gravidez, qual é o sexo, qual será o sexo? Já começa essa coisa da genitalização. Tá? Então tem essa questão cultural, que é o principal, e em termos de solução, é começar a pensar em estratégias. Tu falou que na seção neutra não acessam, né? Ou não acessam muito, acessam mais o feminino e o masculino. É muito essa questão cultural. Né? Não tem uma resposta pronta para te dar, mas é possível pensar em talvez até quebrar isso. O que aconteceria se não tivesse o masculino e feminino? Não tivesse essa divisão, né? Que tem em todas as lojas, né? Em tudo. Então, eu gostaria muito de quebrar isso em todas as lojas. Não teve masculino e feminino. Pessoas, só isso, são pessoas. Tá. Oi, tudo bem? Oi. Parabéns pela palestra, foda. Obrigado. O que a gente estava conversando aqui é porque, assim, a gente tem até bastante informação. Gente, isso aqui é do Happy Hour de ontem, minha voz. A gente tem muita informação e daí, tipo, pra gente é legal, bacana, mas, tipo, talvez pessoas que não têm tanto acesso não sabem o que é nome social, identidade de gênero. Será que é número isso? Vamos dizer, na questão do campo aberto. Como é que a gente lida com essas pessoas ignorantes por falta de conhecimento, a questão da taxonomia, do nome dos labels? Porque eu acho bacana, mas a gente não sabe como é que seria a aceitação, dependendo do mercado. Enfim. Não, muito boas, duas perguntas muito boas. Por isso até que eu coloquei diferentes abordagens ali em relação ao nome social. Porque começar já perguntando só nome social, muitas pessoas provavelmente, assumindo aqui, né, elas vão entrar, vão fazer, se fizer um teste de usabilidade, elas vão, o que é isso, né? O nome preferencial, né? Porque não faz parte da realidade delas, são pessoas cisgêneras. Então, talvez uma abordagem que tenha um nome e o nome, adicionar o nome social, aí funciona melhor, porque tu vai estar incluindo sem criar nenhum tipo de ruído ali, nenhuma barreira. E sempre colocar, de alguma forma, tentar explicar, né? Por isso que eu coloquei os tooltips. Mas é começar a abordar isso
de uma forma gradual. Tudo é um processo de mudança, né? Então, não dá para trocar de 8 para 80. Então, começar a testar, fazer um teste AB. Será que se incluir o nome social vai piorar a conversão, né, ou não? Mas eu acho que, acima disso, eu acho que a gente vive num mundo capitalista que vender é o mais importante, lucrar, lucrar, lucrar. E não deveria ser, a gente deveria começar a se preocupar mais com as pessoas também. Já tem várias palestras sobre isso. Será se é ou será se não é? É melhor lucrar e não prover experiências que vai incluir todo mundo ou incluir as pessoas? Eu acho que ter essa mentalidade assim, é importante, a gente começar a fazer. Mas eu entendo, é uma coisa gradual, mas né, métricas, testes podem nos ajudar a entender isso. Eu só queria uma pergunta aqui. Oi. Você vai disponibilizar esses slides em algum lugar? Oi? Desculpa. Você vai disponibilizar Com certeza. E tem referências no último slide. Valeu. Pessoal, Obrigado. um forte aplauso para o Thomas Castro.